Astrologia esotérica. Interpretação da obra de Jofra. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Capítulo 6 Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. O sexto signo zodiacal está identificado com a Ísis egípcia, por estar governado por Mercúrio, e devido à sua relação com o número 66, ele se relaciona com o hermafroditismo, ou seja, o estado em que as forças são duais, posto que contém as forças positiva e negativa em uma só. Daí que seja representado por dois triângulos ou quadrados, entrelaçados, para darem lugar à estrela de 6 pontas, fogo e água harmoniosamente unidos, ou a de 8 pontas, estabilidade e instabilidade. A expressão máxima da energia consciência representa o nascimento das forças divinas. No primeiro plano, um maravilhoso anjo andrógino, com uma grinalda de flores por diadema, tem suas vestimentas caindo ao solo, fundindo-se com o prado de fecunda vegetação. Virgem nos recorda o unicórnio já antes estudado, e que aparecerá de novo em Sagitário, o unicórnio, que se supõe ser inalcançável para os caçadores graças à sua velocidade e fortaleza, pode ser pego através de um método, de um meio infalível. Para se poder caçá-lo, uma virgem, colocada em meio ao campo, atrairá irremediavelmente o unicórnio, o qual cairá rendido e manso aos seus pés. A semente fecunda e selecionada aparece simbolizada pela espiga na mão direita do anjo, enquanto que na outra carrega, no ovo portador da chama que tudo vivifica, a potência de Harpócrates. Sobre o lado inferior direito do anjo, encontramos uma pequena fornalha, o atanor, e um aparelho para destilação, claras alusões à alquimia sexual. Também ali se acha alerta o chacal, ou pequeno coiote, que representa a agilidade e a atenção que tal operação requer. No lado esquerdo inferior do anjo, duas aves ibis com suas cores em branco e vermelho, fazem referência à transmutação. Ademais, sendo aves aquáticas que se alimentam de alguns animais daninhos de pequeno porte e portanto os destroem, demonstram assim a perfeição da obra. Essas pisam em pergaminhos e livros alquímicos gnósticos, em cuja folha central se delineia a árvore da vida com seus 22 sendeiros de luz. Os legendários 4 animais que regem as operações tântricas visualizam, ou enquadram, a um templo em que está Osíris, o qual representa o pai, esperando o retorno do filho pródigo. Acima se vê um torvelinho, qual galáxia criadora, de mundos ou universos paralelos. Vemos de novo o sábio macaco sinocéfalo, com a balança que equilibra a grande obra. No prato visível da balança se pode notar a presença de uma pluma, que é a ausência dos egos, ou defeitos. Coberta pelo quadrado, vemos a cruz de Santo André, e também os pontos dos cavaleiros gnósticos templários. Sobre o costado direito superior da pintura, o deus Mercúrio dirige toda a obra, e na qual não poderiam faltar de maneira alguma as duas serpentes da sabedoria, os dois cordões ganglionares Ida e Pingala, repletas de luz, com uma névoa de fogo radiante. Os pinheiros, o ovo harpocratiano e o rio fecundante das águas vivas, recordam-nos o onfalo, símbolo do Lingam criador. O sinocéfalo, com o seu conhecimento dos estratos submersos da Terra, nos leva até o onfalos, que segundo os mistérios de Delfos, é uma pedra branca colocada no centro do planeta e que simboliza o centro cósmico, e se pode ver o seu significado acentuado com a presença da galáxia na pintura. Osíris estende o significado do onfalo no que se refere à comunicação entre os mortos, os homens e os deuses. Pode-se ver que há ovos escondidos por todas as partes, entre as folhagens, além daquele que é levado na mão do anjo, o qual é atribuído da Virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, a serpente alada de luz, a mãe Virgem Kundalini, segue sendo a mesma antes, durante e após a gestação do mestre. A colocação do onfalo em qualquer parte da lâmina sacraliza este lugar e o transforma em torno do centro do mundo. A construção material do onfalo, o umbigo ou meiocan, é feita de pedra na forma de pilastra, que nos lembra o batismo de água e fogo. É por isso que esses dois elementos reinam na pintura. Os menires têm a mesma finalidade, e sua potência se acentua quando são representados na forma de uma pedra ovoide. A sabedoria dos gregos magnifica esta imagem simbólica,
fazendo com que o pétreo ovo seja rodeado por uma serpente. É assim que se sexualiza o princípio cósmico, que parece ser manipulado por Mercúrio, ainda que verdadeiramente este esteja muito distante. A representação de que tudo no universo é sexo, o universo é sexual, tal como se afirma na obra O Mistério de los Universos Paralelos, consubstancializa-se pela assimilação do princípio ativo masculino, ou a pilastra, e o feminino, ou o ovo do mundo, sustentado pelo anjo, o lingam, e o ovo rodeado por uma serpente. A galáxia acima dá a ideia de um torvelinho que emana de um ponto central, ao qual tudo retorna. Esse centro cósmico, temporal, espacial, físico e metafísico, tem sua densificação, para o raio chinês, no buraco do disco de Jade, unindo o centro com o não ser do vazio místico, e também com a pirâmide quadrangular, que dominava os feudos, dando cada face a um ponto cardial e o vértice ao centro. Se o leitor desejar ampliar-se nesse profundo tema, lhe recomendamos a obra A Pedra Fundamental Viva. O chacal, ou pequeno lobo, que atrai a atenção e que está também em estado de alerta, era símbolo de valor para os romanos e egípcios, razão pela qual se o colocava em diversos monumentos de todo o mundo, como os guardiões dos mesmos. O lobo significa também a ideia de aniquilamento, no caso dos gnósticos, de toda sorte de vícios e defeitos. Tal é o caso do monstruoso lobo nórdico, Fenris, para o qual não existiam cadeias que o atassem nem cárceres que o detivessem, sendo por isso preso no interior da terra. O atanor e o aparelho para destilação nos recordam o lingam, que mais que uma representação do falo, o é da união de ambos os sexos. Na China, tal lingam é denominado Kauei, simbolizado por um retângulo oblongo de jade, terminado por um triângulo, enquanto que este está marcado com o símbolo da ursa maior. Consulte os livros do Zodíaco Humano e Astrologia Hermética, de Samael Aunveor. Os nativos de Virgem têm como regente Rafael, e a cor na qual devem envolver-se durante suas meditações, para aniquilar o ego animal, ou defeitos que carregamos, é o amarelo. Defeitos. Entre eles, podemos citar cinismo, crítica mordaz, ceticismo, estreita mentalidade, hipocrisia, fingimento, negligência, tirania para com os subordinados, mania na alimentação e mudanças constantes de ambientes e de amizades. Virgem e o amor. Crítico e de agudo raciocínio, tem uma inata tendência de impedir as manifestações amorosas, a tal ponto que extremamente pode parecer frio, porém verdadeiramente, sua capacidade de amor é grande, ainda que se expresse muito apagada. O nativo de Virgem é demasiadamente dado ao raciocínio, e ele se manipula pela capacidade cerebral, e não pelo afeto e a voz do coração. Tudo passa pelo peneiramento analítico de suas elucubrações cerebrais. É inflexível no seu perfeccionismo, pelo que resulta duro com seu companheiro de toda a vida, se o puder ser, para que não haja oposição ou desavenças, dada sua rigorosa análise, porém, pode cooperar para facilitar as coisas. Antepõe sempre o cérebro ao coração, ainda que o sexo saia perdendo. Assim, não se verá nunca um virginiano como um amante apaixonado, entre aos ardores eróticos. Necessita acabar, indispensavelmente, com o eu perfeccionista que faz com que a vida seja difícil para ele e para seu cônjuge. Necessita passar metodicamente, antes do matrimônio, por uma calculada amizade, o que requer companhia, diálogo e interesse intelectual. Acabar com o defeito da crítica é indispensável para não sofrer e, em especial, para não fazer sofrer. O homem de Virgem. Agrada-lhe mostrar-se ágil e convincente nos inícios do jogo amoroso, coisa que lhe resulta fácil, por causa de seu caudal de conhecimentos, agilidade mental, correção no modo de se expressar, e das maneiras, etc. Após um período prolongado de peripécias intelectuais e flertes, pode iniciar-se no sério idílio. Porém, quando chega o momento decisivo, Virgem se retrai, como que desconcertado, pois não pode abandonar seu campo cerebral para ingressar no terreno sentimental do coração. Embora não sendo minucioso no amor, é perfeccionista na rotina doméstica, fiel com seu cônjuge, sempre que a balança matrimonial estiver equilibrada. O melhor companheiro para si mesmo é um outro cerebral e calculista, como ele. A esposa de um virgem terá que se adaptar ao seu aspecto crítico e prático. A mulher de Virgem. Tampouco esta dá campo à intimidade.
é descontraída e não necessita de afeto, rotineira, perfeccionista, laboriosa e prolixa, às vezes em excesso. Amante da ordem e do asseio, afortunadamente, ela pode se adaptar ao companheiro de matrimônio, afrouxando sua rigidez cerebral. Pouco terna, é serviçal, dá conforto e segurança, adora seus filhos e é capaz de todos os sacrifícios, porém será um pouco dura com eles, dada a rigidez do caráter mercuriano, o que revela que Virgem é boa administradora, e dona de casa quase perfeita, isso claro, se não fosse seu exigente perfeccionismo. Virgem e os demais signos. Com Áries, difícil dupla, já que o orgulho e o ímpeto ariano não permitirá a crítica constante e tenaz de Virgem, que é fria e constante, até a exasperação. Com Touro, o caráter austero de Virgem é um atrativo para Touro, unem-se na identificação de aspirações, e podem tirar proveito dessa sua tenacidade. Assemelham-se no amor ao lar, ao bem-estar que este proporciona, e têm a mesma alegria pelos filhos. Com Gêmeos, o ordenado e enquadrado virginiano se verá molestado pelo volúvel geminiano, e este o será pelas críticas mordazes de Virgem, que o afetará profundamente e que não quererá aceitá-las. Vão se atrair por causa do intelecto conferido por Mercúrio, mesmo que este afete cada um diferentemente. Com Câncer, é outro que se sensibiliza muito com as críticas viperinas, e sofrerá grandemente, pelo seu caráter sentimental, romântico e sonhador, do qual o frio virginiano carece. No entanto, acabando com os múltiplos defeitos, Câncer se apoiando na segurança de Virgem, e este na espiritualidade dele, tudo pode marchar a todo vapor. Com Leão, o amante e apaixonado Leão, e o misterioso Virgem, podem unir essas qualidades para se prender em bom complemento, no qual Leão se verá apoiado a triunfar pelo raciocinador virginiano, dando-lhe um pouco de sua estabilidade e mesura, e isso pode beneficiar ao fogoso Leão. É indispensável recordar que Virgem necessita acabar com o feio vício da crítica. Com Virgem, podem unir-se muito bem, sempre e quando a crítica desaparecer por completo do mapa matrimonial. Com Libra, podem se harmonizar, o equilíbrio e a paz librianos podem ajudar grandemente ao virginiano, se não existir, repetimos, a destrutora crítica, mordaz e constante. Se Virgem receber de Libra emoção, e este receber prudência e disciplina, tudo andará sobre rodas. Com Escorpião, muito boa dupla, cada um pode elevar as qualidades do outro, Virgem se adapta ao despotismo escorpionico e este, por sua vez, realça e acha agradável a mentalidade analítica do virginiano. Com Sagitário, difícil adaptação no começo, pois Virgem se desconcerta ante o espírito livre do Centauro. Com Capricórnio, entendem-se razoavelmente, porém a estabilidade de ambos pode se transformar em monotonia e inércia. No entanto, se unem ambos suas capacidades de perseverança, vão ao triunfo. Capricórnio necessita agilizar-se mais. Com Aquário, bom casal, conjugam bem seu idealismo e humanismo, agradam-lhes as situações de inovação, porém conservando sempre a paz, a harmonia e a alegria. Com Peixes, como esposos complementares, poderá ser um ou outro, amor ou ódio à primeira vista. Se se entenderem, o peixe sonhador e sentimental se harmonizará perfeitamente pelo raciocinador Virgem,